Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco sobre a arte do Oriente Médio. Essa arte é uma arte milenar, né? Então, a arte do Oriente Médio, ou seja, a arte dos países árabes, ela demarca uma cultura, né, por se tratar de lugares exóticos. O que a gente precisa ter em mente é que, quando a gente fala dos países árabes, a gente vem em mente sempre questão de conflitos, de guerras. Esses conflitos e essas guerras não estão ligados à religião, né? Eles surgiram a partir de problemas políticos, de relação, economia, de interesses particulares, mas não tem nada a ver com a religião. E por que eu estou falando isso? Porque a arte do Oriente Médio, ou seja, a arte dos países árabes, está intimamente ligada à religião. Tá? É uma arte responsável por fatores essenciais ao nosso conhecimento. Por quê? Porque foram nesses países que surgiram, por exemplo, o hieroglifo, o alfabeto fenício, né, que hoje é o atual Líbano, né, que deu origem ao alfabeto grego. A religião é um aspecto fundamental na cultura do Oriente Médio. Tá? Alá é o Deus da maioria das religiões do Oriente. A arte do Oriente Médio é estudada por meio das obras relacionadas com o Islã. A arquitetura ela é fundamentada praticamente em artes, na questão da decoração, né, no design dos prédios. Né? Então, a arte se apresenta tanto na forma predial como na forma de decoração, né? Principalmente em mesquitas e em palácios. Tá? Essa arquitetura, né, predial, ela é secular, tá bom? E foi desenvolvida, por exemplo, tem lá um santuário que é o Domo da Rocha, ou Cúpula da Rocha. Né? Acreditam ter sido construído num local onde eram feitos sacrifícios a Deus. O rei Salomão teria construído o primeiro templo há 1000 anos antes de Cristo. Né? Esse santuário ele se encontra no centro de Jerusalém e foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Tá? Esse santuário ele tem uma forma octogonal, o interior dele é todo decorado por mosaicos de vidros. E o interessante é que quando a gente fala dessa técnica do mosaico, comumente nos vem à cabeça pedaços de lajotas ou pedaços de pedra. No caso da arte do Oriente Médio, os mosaicos são feitos com vidros coloridos e todos decorados com motivos da natureza, árvores, videiras. Tá? A abóbada desses palácios e dessas mesquitas, o que é a abóbada? É o teto arredondado. Né? Então são mesquitas com teto elevado, eles têm o formato ogival. Tá? Esse tipo de teto foi criado pelos romanos. Tá? Só é possível se construir grandes estruturas prediais com tetos ogivais. Por quê? Porque todo o peso do teto é sustentado por vigas de sustentação e por colunas, tá? E não mais nas paredes. O que acontece? Nesse domo, tá? E como a maioria das mesquitas do Oriente Médio, lá na abóbada, no interior, tem várias inscrições, né? Representações caligráficas, né, louvando a Alá e louvando a Maomé. Fala-se que Maomé foi o primeiro apóstolo de Alá. Né? As mesquitas são grandes representantes da arte islâmica. Tá? Cada uma tem a sua característica própria, mas existem coisas em comum. Por exemplo, as mesquitas apresentam pátios abertos e nesses pátios fontes de água. Tá? A influência islâmica também se dá na culinária, nas artes, na decoração, tá? E não somente na arquitetura. Cada mesquita ela tem um mirabe. O que é um mirabe? É uma depressão na parede, tá? E esses mirabes em todas as mesquitas precisam obrigatoriamente estar direcionados, tá, à cidade de Meca, a cidade sagrada. Então, os mirabes das mesquitas eles ficam posicionados, tá, na direção de Meca. Tá? Os palácios, eles contam com enormes colunas decoradas, fontes de água e muitas esculturas e mármores. O que a gente percebe na arte árabe? Que as esculturas, elas fazem parte desse complexo, desse conjunto arquitetônico. Tá?
tá? E essas esculturas aparecem muito nas fontes. Eu vou falar agora de 15 características da arte árabe ou arte do Oriente Médio. Primeiro, a importância da decoração caligráfica e a composição espacial da mesquita, ou seja, escritas aparecem como forma de ornamento, de decoração, tá? Com trechos em louvor, não só a Alá, como a Maomé. Então, nas mesquitas, além de todos os mosaicos de vidro, é comum se encontrar, principalmente na abóbada, nas paredes, inscrições caligráficas, tá? Louvando a Alá e a Maomé. Então, a importância da decoração caligráfica. A caligrafia ela é um fator de decoração para essas mesquitas. Tá? Evoluiu a partir das fontes d'água, ou seja, é comum se encontrar nas mesquitas fontes de água, tá? E essas fontes de água, elas se conectam à arquitetura, tá bom? Então, como eu falei, as fontes de água ornamentadas com esculturas de mármore fazem parte desse complexo arquitetônico, tá, das mesquitas no Oriente Médio. Terceiro, os palácios são construídos de acordo com a necessidade. E esses palácios, gente, eles são posicionados de forma estratégica para canalização de água e para prover sombra, tá, para a população em função do intenso calor da região. Então os palácios eles foram construídos de forma planejada, tá, de acordo com a necessidade da população. Então, ele é construído conforme a posição do sol para prover sombra à população. Ok? Murais são decorados com motivos geométricos e, no caso dos mosaicos em vidros, com motivos de árvores e videiras. Tá bom? Mas os murais, pinturas nas paredes, motivos geométricos. Epigrafia são inscrições caligráficas, caligrafia, que fazem parte do conjunto decorativo desses lugares. Uso da cerâmica decorativa só no interior, né, no piso, em algumas partes da parede. A cerâmica ela é toda decorada e ela também faz parte, né, da decoração não só das mesquitas, como também dos palácios. Tá? O uso de vidros brilhantes estampados, tá? O que acontece? Esses vidros, eles fazem parte dos mosaicos e eles são trabalhados artisticamente. Estamparia, se estampar imagens de videiras e de árvores, tá bom? Madeiras talhadas. As madeiras talhadas, elas aparecem principalmente no mobiliário utilizado nesses palácios e utilizados nas mesquitas. Então, são objetos em madeiras todo decorado, todo talhado artesanalmente. Objetos em bronze refinado, são estatuetas de animais, taças, né, que fazem parte da decoração desses ambientes. Eles trabalham também muita questão da encadernação de livros, de documentos em couro, tá? E a partir dessa encadernação vem uma outra característica, que é a ilustração desse material, desses livros, tudo feito de forma artesanal. E por fim, nós temos nesses lugares, que é o que a gente mais conhece, que são os tapetes árabes, né? Com estamparias geométricas, com estamparias coloridas, com estamparias florais que fazem parte da decoração. Tá bom? Então, só lembrando que a arte do Oriente Médio ela está restrita à arquitetura, principalmente palácios e mesquitas. Valeu!